Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos falar de imposto de renda da pessoa física. Todo ano a gente separa aí, março, abril, um espaço, às vezes quando o imposto de renda é postergado, a gente separa um espaço para falar do imposto de renda da pessoa física, tirar algumas dúvidas aí também. Mas o nosso foco, o foco do canal, o foco do podcast é falar de tributação da pessoa jurídica. Um conceito muito importante, uma pergunta que a gente quer responder hoje: qual é o conceito de residente no Brasil para fins tributários? Então, para fins de Receita Federal, para fins de tributação do imposto de renda, quem é considerado residente no Brasil e, portanto, passível aí de ser contribuinte do imposto de renda da pessoa física? Então, qual é a pessoa física que é considerada residente no Brasil? O primeiro caso é aquela pessoa que reside no Brasil em caráter permanente, ela está aqui de forma definitiva. Segundo, é a pessoa que se ausenta para prestar serviço como assalariada a autarquias ou repartições do governo brasileiro situados no exterior. Então você mora aqui no Brasil, mas você está a serviço do governo no exterior. Então você é considerado ainda residente no Brasil, ainda que você vá prestar serviço no exterior para o próprio governo brasileiro. Também é considerado residente no Brasil aquela pessoa que ingressa no Brasil, quem tem um visto permanente, e aí começa a contar da data de chegada da pessoa. Então, claro, a data anterior à chegada dela não conta, tá? Não conta no tempo de permanência dela aqui, de residência. Então, o domicílio tributário dela é a partir da data em que ela chega. E quem chega também com visto temporário. Então, quem chega no Brasil com visto temporário, nós temos três situações aí que é considerado residente. Então, a primeira situação, quem chega no Brasil com visto temporário para trabalhar com vínculo empregatício ou atuar como médico bolsista no âmbito do programa Mais Médicos. Qual é a data que a gente considera aí? A data de chegada. Então, quem vem com vínculo empregatício ou vem como médico bolsista e vai atuar no programa Mais Médicos, você tem um visto temporário, mas você é considerado aí residente no Brasil. A segunda situação, na data em que complete 184 dias consecutivos ou não de permanência no Brasil, dentro de um período de até 12 meses. Então, isso é muito importante porque isso é um critério usado também em outros países. Então, se eu estou 184 dias, não importa se eu vim para o Brasil, fiquei 3 meses, fui embora, vim, fiquei mais 40 dias, fui embora. Se num período de 12 meses eu fiquei 184 dias ou mais, eu sou considerado residente no Brasil. Então você considera aí, um ano tem 365 dias, você ficou pelo menos metade do ano, né? Um pouco mais da metade do ano no Brasil, então você já é considerado residente no Brasil. E a terceira situação aí de quem tem visto temporário é na data da obtenção de visto permanente ou de vínculo empregatício, se ocorrido aí antes dos 184 dias. Então eu estou com visto temporário, tá? Eu tenho um visto temporário, eu tenho um visto permanente ou um vínculo empregatício. Estou no Brasil há 90 dias, há 120 dias, e eu passo a ter um visto permanente, ou passo a ter um vínculo empregatício, eu sou considerada aí residente no Brasil. E uma situação também que pode ser considerada como residente no Brasil. A brasileira que adquiriu a condição, tá? A pessoa física brasileira que adquiriu a condição de não residente no Brasil, ou seja, foi embora, fez a declaração de saída definitiva do país e que volta para o Brasil com ânimo definitivo, ou seja, a pessoa fez a declaração de saída definitiva, foi morar em Portugal, por exemplo, e aí ela resolve voltar para o Brasil. Então, na data de chegada, ela começa a considerar aí, já que ela volta com a intenção de residir no Brasil, já considera contar aí o período dela de residência no Brasil. Então, não sei se eu fui muito clara, mas eu fiz a declaração de saída definitiva do Brasil, e aí eu resolvo voltar a morar no Brasil,
eu retorno ao Brasil com a intenção de ficar. Então, a partir da data em que eu chego, eu já considero como residente no Brasil. E a última situação aí é quem se ausenta do Brasil em caráter temporário, tá? Ou quem sai em caráter permanente e não faz a declaração de saída definitiva, tá? Então, durante os 12 primeiros meses consecutivos de ausência, é considerado residente no Brasil, sim. E isso é um ponto muito importante, porque muitas pessoas elas vão morar no exterior e elas não têm noção, né, do que ela tem que fazer. Ah, estou saindo, estou indo embora do Brasil. E a sua declaração de saída definitiva do Brasil? E a sua comunicação para o fisco brasileiro de que aqui não é mais o seu domicílio tributário? Então, você não faz a comunicação de saída definitiva do Brasil, os 2 primeiros meses você ainda é considerado residente no Brasil. E aí você está sujeito à legislação tributária. Então, o que é importante nesses conceitos de quem é residente, de quem não é residente no Brasil? Se você é considerado residente no Brasil, você está sob as leis tributárias brasileiras. Então, isso é importante porque as pessoas acham que a pessoa física não precisa de planejamento tributário, não tem nenhuma obrigação acessória, que é um oba-oba, e isso não é realidade. Então, se você tem alguma dessas situações de idas e vindas ao exterior, fique atento para que você não tenha complicações aí perante o fisco. Bom, era isso que eu tinha para falar em relação a residentes no Brasil. Agradeço aí a atenção de vocês, peço vocês para seguir nas redes sociais, se inscreva no canal do YouTube, siga lá no podcast, ajude esse canal a crescer e ajude a divulgar essas informações também. Muito obrigada e tchau, tchau.